À exceção de quando nós sofremos um acidente, se ingere um alimento estragado, contaminado, tem uma questão física, a grande maioria das patologias, das doenças, tem um fundamento psicoemocional, ou uma crença, ou uma série de pensamentos, sentimentos, que acaba ocasionando um desequilíbrio orgânico e funcional, que acaba virando uma patologia. Eu diria que 80%, 90% das doenças têm um fundo emocional, psíquico, mental. Esse é o tema do programa Saúdes, que está começando agora. Começa agora mais um Saludes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, aliada às técnicas mais modernas nas áreas das terapias, das medicinas integrativas, da psicologia, enfim, de todas as áreas terapêuticas. Hoje nós vamos falar do papel das emoções, dos pensamentos, dos padrões e das crenças na geração das doenças, das patologias. Para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de receber o amigo, o colega, eu considero verdadeiro irmão, o Jonas Martins Silva. Ele é terapeuta e acupunturista como eu, também formado na Associação Brasileira de Acupuntura, na ABA, que eu também estudei lá, me formei lá. Ele fez pós-graduação na Ibramec, estudamos junto em 2017 na Quantum Bio, no curso de Biorressonância Aplicada à Saúde, que, aliás, a Quantum Bio é patrocinadora do nosso programa. Estudou na China, nos Estados Unidos, no México, na Alemanha e também na França. Muito boa noite, Jonas Martins. É um prazer recebê-lo aqui no Saúde. Seja muito bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite a todos. E esse programa seu é um programa maravilhoso, onde nós podemos falar, né, aquilo que nós pensamos e o que a ciência identificou como elemento fundamental para melhorar a nossa qualidade de vida. Com relação ao tema, é muito importante a gente compreender um pouquinho o que é a nossa mente, qual a função dela, o que ela faz, né? E é a nossa mente que governa o nosso cérebro, não é o cérebro que governa a mente. É muito importante o que você está dizendo, Jonas, porque, inclusive, recentemente estávamos conversando numa outra oportunidade. Muitas pessoas pensam que a mente habita o cérebro, na cabeça da gente. E você havia me dito que a mente, né, os pensamentos, residem no coração, que é a sede do Shen, segundo a medicina tradicional chinesa, no coração, questões emocionais. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor esta abordagem. Nós temos 3 tesouros muito importantes. Um tesouro é o Qi, é a energia, o outro tesouro é a essência, e o outro tesouro é a mente. Então, a mente é um grande tesouro. Então, esses 3 tesouros aí, nós temos que ter muito cuidado com ele. A nossa mente, ela habita no coração, porque o coração dá todas as condições para que a mente faça essa habitação. O coração é o monarca do nosso corpo, né? O coração, ele governa a fala, o coração, ele governa a língua, o coração tem em torno de 40 mil neurônios, não é? O coração, ele libera hormônios para regular a pressão arterial. O coração é muito importante. E a mente habita no coração, não é? E o coração ajuda a mente a governar o nosso corpo. Haja vista que ele é o monarca, né? E a nossa mente, ela se nutre exatamente da essência. E da água, se nós não tomarmos bastante água e nós não melhorarmos a nossa nutrição, o nosso metabolismo, nós vamos ter dificuldades com a mente, certo? Então, como ela habita no coração e ela governa exatamente o nosso corpo todo,
nós não fazemos nada. Nós não respiramos, não ouvimos, não mexemos, se a mente não estiver atuando. É a mente que governa, né, através do coração, todo o nosso corpo. Então, quando eu durmo, eu tenho pensamentos ali que ficam processando. O sono, ele é fundamental, não é? Para que o corpo restabeleça suas energias, né? O nervo vago, o sistema simpático e parasimpático se organize. E tem uma coisa muito interessante também, né? Que é a nutrição do cérebro e a desintoxicação do cérebro. Então, é no sono que o cérebro é desintoxicado, né? Agora, na abertura do nosso programa, Jonas, a gente falou sobre a questão das emoções, dos pensamentos, das crenças e dos padrões na geração de doenças. Entre as grandes emoções aí mais viscerais, mais importantes, ligadas, obviamente, aos órgãos, está o medo, né, que afeta diretamente o rim. O medo, ele afeta diretamente o rim. Qual a tua interpretação em relação ao medo na geração das patologias, das doenças? Então, esse medo, ele pode ter origem na nossa essência pré-natal, que vem dos nossos antepassados, tá? Porque quando os nossos antepassados pensavam, não é? Eles, se tivessem pensamentos tóxicos, esses pensamentos, o que eles fazem? Ao você pensar, você estimula neurônios, você utiliza, então, o pensamento dá um comando para o cérebro, esses neurônios são estimulados, aí você tem os neurotransmissores que faz toda a comunicação, e aí você começa a materializar esses pensamentos por campos informacionais, que são campos eletromagnéticos, campos quânticos, campos eletroquímicos. Então, se essa intensidade desse pensamento for grande, você vai formar árvores neurais e você vai fortalecer esse medo. E esse medo, ele pode ter vindo, e coisa interessante, quando você pensa, o seu DNA e o RNA, ele muda, né? Porque o pensamento, ele muda nosso cérebro constantemente. Nosso cérebro é mudado pelos nossos pensamentos. E essas informações, não é, desse campo informacional, passa para o nosso DNA, RNA, que vai para os óvulos, vai para o esperma e gera criança. Então, os pensamentos tóxicos, os traumas pode vir da onde? Da nossa informação lá dos nossos ancestrais. E tem na Bíblia, em Êxodo 27, que diz assim, que as nossas iniquidades são transmitidas até a nossa terceira e quarta geração. Então, eu posso pegar um trauma lá dos meus ancestrais que pode atuar em mim. E Você outra sabe que coisa interessante. recentemente eu li um livro de constelação familiar, o título é Não Começou com Você. Não Começou com Você. Infelizmente eu não estou com ele aqui, mas é um livro que prova que hoje já existem pesquisas realizadas com DNA que Sim, até três gerações, o que essas três gerações viveram, pai, avô e bisavô, esses parentes nossos, nossos ancestrais, que tiveram sim. traumas sérios, consegue ter reverberação na vida da terceira geração. Isso existe, pesquisas já que comprovam que o DNA registra três gerações e um trauma vivido pelo bisavô pode estar presente nas pessoas no dia de hoje, que comprova que exatamente o que você está falando. Se não tem isso, se não trazer esse trauma, esse medo, esse trauma à luz, ele tende a se repetir inconscientemente. Se você alimentar isso, é como você falou, você usou esse termo, hábitos neurais, que é uma expressão bastante interessante. Você concorda com esse raciocínio? Sim, sim, sim. Inclusive, a Bíblia, porque a Bíblia fala, a Bíblia, se você começa a entender, você vai ver que a nossa medicina está dentro dela. Ela fala até na quarta geração.
Agora, quando você tem pensamentos não tóxicos, de não iniquidade, você pode as alianças até 1000 gerações. É um negócio fantástico. Então, a nossa mente, é muito importante a gente gerenciar a nossa mente. Como a mente se nutre do rim, da essência do rim, e o medo ele é governado pelo rim, certo? O medo, ele fica acoplado ao rim. Se você tem o medo, o que, que acontece? A sua mente não vai ficar legal, você vai ficar ansioso, não é? Você vai perder esperanças, você vai ver os cenários aonde você vive, que você não vai identificar o que é uma oportunidade e o que é um obstáculo. As coisas passam a ser obstáculos na sua vida, ao passo que elas poderiam ser uma oportunidade maravilhosa na sua vida. Por isso, a gente precisa eliminar o medo. E como é que a gente elimina esse medo? Primeiro, identificar da onde que veio esse medo. Se veio da gestação, porque quando você está no processo de gestação, você recebe também da sua mãe todas as informações, tanto emocionais quanto nutricionais, não é? Porque você está formando ainda a pré-essência, a pré-natal, né? Você está formando a essência pré-natal ainda. Depois que a pessoa nasce, ela começa a formar a essência pós-natal. Como a mente se alimenta do rim, vem aí o processo dessa ansiedade maluca. Então, o medo é uma das emoções viscerais que acabam causando patologias, né, Jonas? Exatamente. O medo, ele causa patologia porque ele age sobre a mente e sobre o nervo vago. O nervo vago, ele é um nervo que ele nasce aqui na região occipital, ele desce aqui pelo pescoço, ele passa aqui perto da clavícula e ele tem essa área dorsal, essa área ventral aqui, essa área ventral, ele vai para o diafragma, ele passa e tem a área dorsal. Então, o medo, ele afeta muito a condição do nervo vago, que é uma condição de comunicação. O nervo vago, ele é importante na regulação da pressão arterial, ele é importante nos batimentos cardíacos, nas taquicardias, por exemplo. Ele é importante em obstipação intestinal, ele é importante para todos os órgãos, porque quando a gente dorme, não é, a gente fica pensando, não é? Está no nosso inconsciente. E essa mente vai governando tudo. Como perde comunicação, o medo, ele também ele inibe o sistema imune, o nervo vago vai modular vai ajudar a modular o sistema imune. Então, o medo, ele gera muita doença, ele te contrai, ele te coloca numa situação de simpático, ou seja, de fuga e luta. E essa condição de fuga e luta, ela permanece por muito tempo. Porque quando você dorme, esse medo fica sendo manifestado. Eu gostaria de lembrar, na minha pós-graduação sobre psicopatologia, a gente estuda que tem um medo que a gente podia entender pela medicina oriental como um medo ancestral, que no parto, né, quando tem o parto, a criança passa pelo canal vaginal para sair da gestação e ir para a atmosfera. Isso é praticamente uma morte, entre aspas, né? Morte do útero para viver na atmosfera. E essa passagem causa um medo que é do desconhecido, medo de algo que a gente não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, e que esse medo tende a se repetir, né? Que é o primeiro medo, né? Que ocorre no parto. Você também concorda com esse raciocínio, não? Sim, olha, eu trato crianças aqui, João, que têm problema de parto. Às vezes elas não falam, elas não mexem, elas não se alimentam, porque o medo foi tão grande, porque às vezes ela tem parto cesárea, o parto cesárea é um mal terrível para o sistema emocional, não é? O parto normal, quando ele acontece normal, bem, mas quando ele tem alguns problemas, causam traumas. E também toda criança que faz cesárea tem trauma, não é? Por isso que nós estamos tendo
tanto problemas emocionais em função também dos partos, que agrava mais ainda o medo, né? E você não passa pelo canal, não é? E aí você não recebe aquela microbiota que vem da mãe legal, já começa com problema de desbiose ao nascer pela forma do parto, né? Então, Exatamente. realmente, João, eu concordo com isso, né? E quando eu trato, que eu pego essas crianças que não movem, não mexem em nada e não fala, a primeira coisa que eu vou tratar é o medo. E aí eu vou modular o nervo vago delas, vou eliminar o medo através de microsistema bucal, existe tratamento para isso. Os dentes são relacionados com todos os órgãos e você tem na boca a área do rim, não é? Então, você pode, eu desenvolvi uma técnica que chama shiatsu bucal com óleos essenciais. Então, você massageia aquela região da boca, onde o rim faz, o meridiano do rim ali está acoplado, que são os pontos vestibulares e as áreas retromolares, a criança vai tirando medo, vai melhorando, tirando a ansiedade, e o sistema de comunicação dela vai voltando, e ela deixa uma situação simpática, de fuga de medo, e começa a entrar na área da recuperação, na área parasimpática. A acupuntura e na medicina tradicional chinesa também dá, obviamente, como você é colega, acupunturista também, tratar da questão do medo por intermédio do estímulo não só do meridiano do rim, mas também do CS, da circulação e sexualidade, tonificação de coração, baço pâncreas para aumentar a imunidade, etc. São várias possibilidades para a gente tratar com a questão do medo, que é uma, sem dúvida nenhuma, um dos grandes originários das patologias. Agora, além do medo, tem os traumas também, né, Jonas? Como é que você lida com os pacientes que te trazem os traumas, que acabam criando campos interferentes, né? Se a gente olhar pela, pela ótica com a lente da terapia neural, por exemplo. Exatamente. Só voltando a falar na questão do medo, o coração, não é? Nenhuma emoção passa em nós, entra em nós sem passar pelo coração. Então, nesses shiatsu, a gente trata a região retromolar da boca, que está o coração, que são os sisos, tá? A gente faz isso também. E aí a criança melhora. E também, como ela é criança, não dá para fazer acupuntura. Por isso que a gente desenvolveu esse tratamento aí. Mas a acupuntura, ela funciona também muito bem, né, para ajudar também a tratar esses traumas. Agora, os traumas, eles criam campo informacional na mente, no cérebro, né, e à noite, quando você dorme, aquilo fica, na verdade, passando como um filme. E isso vai cada vez mais fortalecendo essa árvore neural que vai agravando a cada tempo e fazendo outras doenças acontecer. Por exemplo, uma criança que teve um trauma de parto, ela pode chegar um tempo que a digestão dela não funciona, ela passa a ter problemas para urinar, porque o nervo vago também controla a urina, né? Controla a comunicação do rim com a bexiga. Então, e mais, né? Os intestinos passam a não funcionar, e aí o sistema nervoso entérico não começa a não funcionar, porque começa a ter leaky gut, aí começa doenças autoimunes, né? Que começa essa permeabilidade, e o nervo vago não controla o sistema nervoso, não é? E isso, o sistema imune, e aí começam as doenças autoimunes também. Então, os traumas podem levar até doença autoimune, pode levar a câncer, né? A câncer, se é um trauma de, vamos supor, um abuso que a criança teve, quando criancinha, e ela não sabe que teve esse abuso, isso pode remeter a um câncer de mama, ou um câncer de fígado, se tem uma mágoa muito forte, né? Então, Bom, eu isso... quero lembrar que eu me referi à acupuntura não exatamente só de crianças, na verdade, né? Porque o medo e o trauma ocasionam patologias aí, não só em crianças, em muitos adultos, até idosos, ainda estão enfrentando problemas de medo e traumas, patologias geradas por isso. Eu vou pedir licença para o Jonas,
e aos espectadores para a gente fazer o nosso intervalo comercial. A gente já volta já tratando desses dois importantes temas, medo e traumas na geração das patologias. Até já. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções, com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Estamos nesses saludos recebendo o Jonas Martins Silva, que é terapeuta acupunturista, formado pela ABA, assim como eu, né, Associação Brasileira de Acupuntura, tratando de temas importantes na geração de medo e traumas. Aliás, eu e o Jonas participamos da primeira turma do curso de biorressonância aplicada à saúde, que está aberto pela Quantum Bio, que é o nosso patrocinador. Clicando aí no QR Code, você terá acesso ao site da Quantum Bio e poderá fazer a sua inscrição, os interessados, no curso de formação em biorressonância aplicada à saúde. Um curso que eu absolutamente recomendo e imagino que você também, né, Jonas? Foi uma grande formação que tivemos na Quantum Bio, não foi? Maravilhoso o curso da Quantum Bio. Quem puder fazer, realmente faça, porque ele abre a nossa visão com relação à medicina, com relação à nossa vida, viu? A biorressonância é algo fantástico. A biorressonância nos ajuda a identificar problemas escondidos, até traumas, né, que estão escondidos. A biorressonância ajuda a identificar. É uma técnica maravilhosa, a biorressonância, desde de medicamentos, doses de medicamentos, identificação de fungos, de bactérias, de vírus, obstipação. Metais A tóxicos, né? biorressonância é maravilhosa. Metais tóxicos também, né, Jonas? Metais tóxicos, exatamente, parasitas, né, vermes, de um modo geral. É maravilhoso o curso, olha, e me deu uma base, assim, a biorressonância, para eu começar a navegar nos meus estudos. Então, não deva deixar de fora esse curso da Quantum Bio, porque é o melhor curso do mundo. Eu tenho conhecido alguns cursos aí, o curso da Quantum Bio é o melhor curso do mundo. E as pessoas muito bem preparadas que ministram esse curso. O João sabe aí, né, João, como é bom esse curso. É maravilhoso. É um divisor de águas, né, Jonas? Não há mais nós que tivemos uma formação da medicina tradicional. Abre um horizonte de uma maneira tão ampla, né? Que a gente muda o nosso raciocínio, amplia nossos conhecimentos em relação à medicina tradicional chinesa e amplia demais aí os nossos conhecimentos e nossa prática clínica. Aliás, quem quiser também os produtos da Quantum Bio para detox, pode entrar no site da empresa e no cupom lá colocar Salutes, tem um desconto especial para os nossos espectadores aí, para quem tiver interesse. Muito bem, nós estamos falando então com o Jonas Martins Silva, que é um terapeuta acupunturista, estamos falando de medo e traumas e como isso gera as patologias, né? E, obviamente, né, o rim estando insuficiente, né, no caso do medo, ele acaba não filtrando o sangue adequadamente, né? O fígado filtra de uma determinada forma e o rim tem que filtrar
obviamente, de outra maneira. E o rim não filtrando, obviamente, terá mais toxinas na circulação, tanto no sistema linfático quanto no circulatório, né, Jones? Exatamente isso. Só retomando a questão da acupuntura, ela é maravilhosa para tratar medo, para adultos, para pessoas que realmente podem fazer acupuntura, é maravilhoso, né? Deve-se fazer acupuntura. Eu aplico acupuntura aqui. Agora, com relação ao medo, né, como o medo afeta tudo? Nós temos aí um corpo, uma alma e um espírito. A alma, ela tem uma divisão, tem um aspecto corpóreo, que aloja no pulmão, e o aspecto etéreo, que aloja no fígado. Então, quando eu tenho um trauma de medo, e como o fígado governa a visão, não é? Eu posso enxergar cenários, algo negativo, eu posso enxergar oportunidade tratando esse medo que eu não enxergava. Então, quando eu tenho medo, eu enxergo o quê no meu cenário, na minha visão? Eu enxergo obstáculo, né? E não enxergo o quê? Algo de bom para mim, né? Oportunidade, né? Então, o fato de você enxergar a oportunidade, o medo atrapalha muito, né? Porque ele ferra seu fígado. Por que ele ferra o fígado? Não é? O medo, ele pode ferrar o fígado. Primeiro, porque ele vai mexer com toda a sua musculatura, vai contrair musculatura. Ele, que é o fígado, é que gera, na verdade, energia para o coração, não é? É ele que gera energia para o coração, o fígado, e o coração governa todas as suas emoções, e também a mente habita onde? No coração. Então, sem falar que o rim é a vem... mãe do fígado, né? Quer dizer, se o rim não estiver funcionando adequadamente, o fígado também não estará em boas condições. Exatamente. Porque o rim é que vai gerar energia para o fígado. E se Sim. eu estou com medo, eu vou bloquear essa energia e não vai gerar energia para o fígado legal, né? Pois bem. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo na acupuntura, que é esse capítulo das entidades viscerais, que a gente tem até aula pronta e vamos voltar a ministrar essa aula também, é a intersecção, né, o relacionamento das emoções com os órgãos e com as vísceras, né? Quer dizer, o rim realmente é o medo, o fígado está ligado mais aos momentos da raiva, o coração com a alegria, o vaso pâncreas com o pensamento e o pulmão com a tristeza. Como é que você trabalha com esse equilíbrio desses 5 elementos da geração e da repressão no teu... Quando o processo acontece de informação. Quando eu tenho um trauma, primeiro esse trauma passa por onde primeiro? Pelo meu inconsciente. 10 segundos, até 10 segundos antes do meu racional atuar, o inconsciente atua. Então, primeiro a informação entra no inconsciente. E o inconsciente, ele tem aí todos esses, tem o paladar, tem o olfato, tem a audição, né? Ele governa tudo isso aí. O baço, ele governa o quê? O pensamento, a preocupação, não é? Eu preciso tratar esse baço para ajudar a minha mente. Eu preciso tratar esse pulmão que governa a tristeza para fluir essa energia, para melhorar também a minha mente. Eu preciso tratar esse rim, não é? Esse medo do rim. Eu preciso tratar essa mágoa que está aí no fígado. Então, eu preciso tratar essas emoções todas para começar, eu preciso fazer uma limpeza do terreno biológico, emocional, lógico, de todos esses órgãos, e também preciso, através de uma biorressonância, eu preciso identificar os metais tóxicos, tirar esses metais tóxicos do corpo, não é? Eles agridem muito, tirar fungos, bactérias, limpar os intestinos, limpar fígado, limpar rim, limpar o corpo, para que o sistema nervoso estabeleça toda a comunicação e a pessoa começa a melhorar
e o corpo começa a interagir e entrar na homeostase. Porque, inclusive, a nutrição do cérebro, né? Que nós precisamos do sistema linfático funcionando bem. Por isso, nós temos que fazer detox também, para limpar esse sistema linfático, para que o cérebro tenha boa nutrição, o corpo como um todo, né? Limpar o terreno biológico. Depois, nós vamos nutrir, não é? Nutrir o corpo através de nutrientes, e a Quantum Bio tem aí uma gama, né, de produtos nutricionais maravilhosos, né, que pode realmente ser usado depois dessas limpezas todas. Não, inclusive para limpar também, né, os iligas e amálgamas, os metais tóxicos isolados, a linha símbio, né, para parasitas, vírus e bactérias. Os produtos da Quantum Bio realmente são de primeiro mundo, né, e é de um grande pesquisador que eu respeito demais, que é o nosso professor Kunio Inamoto. O que você acha dele, Jonas? É maravilhoso. Ele é um cientista que eu tenho um respeito muito grande por ele. Olha, eu devo muito a ele, porque, na verdade, o curso na Quantum Bio, quando você faz, não é um simples curso, é um aprendizado em todos os aspectos, desde do emocional até o físico. Você não aprende algo isolado, é tudo interligado, onde a gente começa a entender que a unidade deve estabelecer, não é? A saúde não é faccionada, a saúde é integral, e lá nós aprendemos tudo isso, né? A gente aprende sobre a gratidão, né? Porque é através da gratidão que nós saímos do medo e entramos na esperança. Quando eu levanto de manhã e faço um diário, não é, de gratidão, por exemplo, o ar que eu respiro. Quantas pessoas não respiram direito? A minha visão, a minha audição, meu paladar, não é? Quando eu começo a agradecer a Deus por todas essas dádivas, por comer e transformar esse alimento em energia, né? Porque nós convertemos matéria em energia e tem que converter bem. Então, quando eu começo a agradecer a Deus e ter gratidão, as coisas começam a fluir e você começa a sair da zona do medo, entra na esperança. Ao entrar na esperança, você começa a ter força de vontade, fé, e aí você começa a ter amor. As coisas começam a fluir de uma forma maravilhosa. Aí você troca pensamentos tóxicos por pensamentos saudáveis. Você começa a criar os seus bons tesouros, né? Nós podemos criar maus tesouros ou bons tesouros. Nós podemos doar bons tesouros para gerações futuras, mas nós também podemos gerar maus tesouros para gerações futuras e para nós mesmos. Então, essa construção de bons tesouros, e tudo passa pela nossa mente. E nós temos que aprender a desconstruir os pensamentos tóxicos, porque eles nos matam. O estresse tóxico é fatal. Exatamente. Além do estresse tóxico ser fatal, né? Um dos fatos de também agradecer pela manhã é o fato de ele estar vivo já, né? Só de você acordar, abrir os olhos e estar vivo, já é uma dádiva, né? Eu assisti essa série do The Chosen, né? Os Escolhidos, que conta a história de Cristo pelos apóstolos, e uma coisa que me chamou muita atenção é a oração que eles faziam para se deitar, agradecendo o dia que tinha, e quando acordava também agradecendo por estar vivo, né? Fazendo uma oração por estar vivo. Isso me chamou bastante atenção, e eu cheguei até a escrever, eu preciso retomar isso, porque é um mantra, né? É um mantra que você faz ao deitar e um mantra que você faz ao acordar. Uma oração bastante interessante relacionada à gratidão, como você disse, que é a melhor arma para enfrentar o medo. É isso, Gans, né? Exatamente, a gratidão é maravilhoso. E outras coisas também, para enfrentar esse medo, são as coisas físicas também, a nutrição, não é? A gente tem que ter uma nutrição de boa qualidade, porque a mente depende de boa energia, água de boa qualidade, tomar água à vontade, para que a nossa mente possa ser nutrida através do nosso sistema
não é? Então, o nervo vago tem que funcionar bem para que a comunicação se estabeleça, a homeostase se estabeleça. Sem o nervo vago funcionando bem, por exemplo, quando eu vou comer, se eu estou simpático, eu não vou ter digestão, eu preciso estar parasimpático, eu preciso fazer uma respiração, não é, pelo diafragma e baixar a minha ansiedade. Quando eu baixo a minha ansiedade, o meu sistema digestivo, o nervo vago, começa a controlar ácido clorídrico, enzimas, não é? E a minha digestão flui, e tudo em mim começa a melhorar. O sistema vago vai ser o tema do nosso programa da próxima segunda-feira, a continuação dessa entrevista. Eu agradeço muito a sua audiência. Muito obrigado, Jonas, pela sua participação em nosso programa Saludes, né, para escrevinhar, né, para escrever mais um capítulo lá na história do nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a você, João. Obrigado a todos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Obrigado pela sua audiência. Nós vamos tratar da questão do nervo vago e da simpaticoterapia na próxima semana. Não deixe passar. Obrigado.